Bom, a ideia desse vídeo aqui então é a gente criar um sistema, criar um processo ou modelar um processo em Graph7 para um processo sequencial pneumático dentro do Fluid Sim. Então a sequência vai ser essa descrita aqui embaixo, né? Avança A, avança B e depois A e B retornam juntos. Então já está aqui nosso atuador A, nosso atuador B, a válvula a mais que avança o pistão, a válvula a menos que retorna o pistão à origem, e a mesma coisa aqui então em relação à parte de sensores, tá? A gente tem um sensor que retorna, o sensor de atuador retraído, avançado, tanto para o A quanto para o B. Nós vamos utilizar variáveis similares dentro do controlador, mas a gente não pode utilizar as mesmas. Então, só para contextualizar aqui, ó. Então, a gente tem, por exemplo, aqui nos nossos sensores, eu coloquei o A0 ponto, tá bom? Porque depois nós vamos colocar o A0 dentro do controlador, então para que ele consiga entender que o A0 ponto é o sensor externo e o A0 ponto é a variável interna do controlador, então a gente tem que dar uma diferenciada. Não é possível fazer o contrário, porque o controlador Graph7 não aceita o ponto, no caso, como uma variável. Então isso é uma atenção que a gente vai ter que ter na hora de montar o nosso controle. A gente não pode inverter, no caso, essa questão, porque o controlador ele não aceita, e já o sistema pneumático ele aceita variáveis com caracteres diferentes do que letras e números. Maravilha? Então vamos lá. Aqui a gente tem então um subitem, né, no caso dos componentes Graph7 que existem dentro do nosso Fluid Sim. Vamos colocar aqui então o nosso controlador, como se fosse um CLP, né, que para criar um processo, para conversar, no caso, com o diagrama Graph7, tem que ser esse controladorzinho aqui. A gente não consegue inserir, por exemplo, dentro dessa lógica aqui, no caso, a gente não consegue inserir, por exemplo, elementos de Graph7, então é nesse carinha aqui mesmo, ok? Então vamos colocar um push button aqui e 4 contatos que vão então representar os sensores, tá? Os sensores de posição dos atuadores. Aí, então aqui na primeira entrada vamos ligar o botão para a gente acionar o processo, e na sequência os sensores de posição. Todos eles então alimentados com uma fonte de 24 volts. Agora vamos identificar aqui então nossos contatos. Esse cara aqui é o nosso A0 ponto. Esse cara é o nosso A1 ponto. B0 ponto e B1 ponto. Prontinho, então já estão obedecendo basicamente a condição dos sensores. Por exemplo, o nosso A0 está acionado, então já fechou o contato aqui. Agora vamos identificar essas variáveis no nosso controlador. Então vamos chamar aqui o nosso botão de liga, de PM, o nosso sensor A0, A1, B0 e B1. Então, como eu estava comentando anteriormente, eu não poderia, por exemplo, colocar esse cara aqui como sendo A0 e aqui o A0 ponto, porque o controlador ele não aceita variáveis com ponto. Basicamente essa é a questão. Pelo que eu percebi aqui é só letras e números mesmo, tá? E a mesma coisa na saída. Então vamos colocar nossas 4 válvulas solenoide, uma alimentação
representação, então, ou melhor, com uma referência de tensão. Então essa aqui vai ser a nossa A mais ponto, A menos ponto, B mais ponto e B menos ponto. Eu coloquei os pontos que eu tinha colocado anteriormente, mas não necessitaria desses pontos, enfim, porque aqui dentro das saídas internas do nosso controlador, a gente não consegue inserir os mais e menos, porque esse controladorzinho, esse elemento graph7 que ele não aceita. Então nós vamos chamar a variável A mais de A, a variável A menos de AB, a variável B mais de BA e a variável B menos de BB. Aí, prontinho. Então, de novo, não posso colocar outras informações aqui a não ser letras e números. Agora, então, vamos criar nossa linha graph7 aqui. Primeira coisa, no processo em graph7 é inserir a nossa etapa inicial. Então, uma etapa inicial. Outra questão importante, eu tenho que identificar as minhas etapas. Se eu não colocar nada, ele também vai dar um erro como sendo elementos iguais, né, como sendo a mesma etapa no caso, porque você não diferenciou ela com uma tag. Então vamos criando então o nosso processo, ok? Então a primeira transição vai ser o quê? Apertando o botão aqui, ou seja, entrando o sinal na entrada PM, entrando o sinal então em PM, o meu atuador ele avança. Podemos colocar aqui a condição, né, que só vai avançar se os dois estiverem no estado inicial. Então, se A0 e B0, ou seja, estiver acionado esse sensor, não sei se essa condição for verdadeira, ele passa então para a nossa próxima etapa. Então, essa próxima etapa aqui, vou dar um nome para ela e vou atrelar a uma ação. Então essa ação vai ser o quê? Vai ser A mais, ou seja, acionar a válvula solenoide A mais para que o nosso atuador avance. Para acionar A mais, então eu vou ter que acionar a minha saída, né, do controlador AA. Então aqui ele vai acionar AA. Próxima transição. Quando esse atuador atingir, então, quando esse atuador atingir A1, então quando ele atingir A1, vamos passar para a próxima etapa. E vamos avançar o atuador B, ou seja, mandando um pulso na válvula B+, que no caso aqui B+, é BA. Então, acionando BA. Feito isso, atingindo no caso, né, os dois sensores estando em avanço, né? Então podemos colocar aqui A1, N, B1, poderia só colocar B1 também, né, porque em tese esse aqui já estaria avançado, mas só para garantir, né, para ter essa condição que só retorna se o dois estiver avançado, coloco essa expressão. E aí nós vamos para uma última ação aqui, que vai ser então retornar os dois atuadores vamos retornar então os dois atuadores, que seria AB, né? AB e BB, variável BB. Então vamos colocar aqui uma transição, essa transição
diz respeito às variáveis A0 e B0, ou seja, se as duas variáveis, se os dois atuadores não estiverem avançados, estiverem no estado normal deles, ele permite então um retorno aqui à etapa inicial e segue o fluxo. Então daí, apertando o botão novamente, ele novamente vai fazer então esse fluxo aqui. Vamos ver agora se está tudo ok. Ó, então aqui eu não coloquei não numerei, no caso, as etapas, então acabou dando um erro falando que eu tenho etapas duplicadas. Então eu vou ter que numerar elas para diferenciar uma da outra. Aí, agora sim, as duas válvulas estavam sobrepostas. Então, ok, né? Os dois atuadores estão em repouso aqui e essa transição está habilitada, mas como não está nessa etapa, ele acaba não evoluindo. Então ele está na etapa inicial, apertando aqui, ou seja, iniciando com o PM, apertando o botão PM, ele passa para a próxima etapa, avançando o atuador, avança o outro, os dois avançados, ele retorna os dois, habilita essa etapa aqui, essa transição, perdão, e retorna ao inicial para aguardar um novo acionamento, né? Então, acionando esse botão, que é a entrada PM do meu controlador, graph7, ele faz o processo novamente. Aí, então é basicamente isso aí, né? O graph7 no nosso FluidSync.